Olá, espectadoras e espectadores da TV ANAF. Estou de volta com mais um vídeo de dicas de Excel. Eu acho que esse é o último que eu vou fazer sobre formatação de planilhas, já que esse tema é um tema que também não é tão significativo para o dia a dia de um advogado público, mas auxilia bastante, especialmente algumas das ferramentas que eu vou mostrar hoje, tá? Então, vamos lá, vamos abrir aqui o Excel. Eu hoje quero falar com vocês sobre formatação condicional. Formatação condicional é a ferramenta que tem no Excel que permite que eu formate algumas células, né, um conjunto de células, não de uma forma fixa, mas com base no conteúdo delas. Então, eu consigo ter uma personalização. Células que têm um determinado conteúdo, um determinado valor, vão ter uma formatação diferente de outras, tá? Então, é sobre isso que eu vou mostrar para vocês hoje. Existe um botãozinho aqui em cima, formatação condicional, e a gente vai trabalhar em cima dele. Eu deixei preparada aqui essa planilha, rapidinho, tem alguns valores meio que aleatórios, mas já estão combinadinhos para dar certo a exibição das regras que eu quero mostrar. Como que funciona, então, esse processo aí de formatação condicional? Eu seleciono, como sempre, o pedaço da planilha, né, a área da planilha que eu quero selecionar, vou lá em formatação condicional, certo? E escolho gerenciar regras, tá? Clico em gerenciar regras, vou ter aqui as regras que já estão aplicadas, né? No caso não tem nenhuma, aquela areazinha lá. Eu posso clicar também aqui, ó, ver a planilha, todas as regras da planilha. Se eu tiver regras em outras áreas da planilha, ele vai mostrar também. Aqui eu deixei zerado, não tem regra nenhuma, então essa planilha eu vou começar a criar agora. E eu vou clicar aqui em nova regra. O que eu quero que vocês entendam? Vai ter várias opções aqui, e basicamente vocês vão ver que existe um sistema em que eu preencho a célula com base, eu formato a célula, melhor dizendo, com base no conteúdo dela. Existe um outro sistema em que eu formato a célula com base no conteúdo de todo o conjunto ao qual ela pertence. E, finalmente, tem um outro sistema em que eu formato uma célula com base no conteúdo de outras, né? Então, vou começar com o mais facinho, né? Eu vou selecionar aqui essa região e vou estabelecer, então, que as células que tiverem valor maior ou igual a 5 vão receber uma pintura diferente. Eu clico aqui em nova regra. Formatar uma célula que contenha, né, que tenha um determinado conteúdo. Então, peguei aqui a segunda opção. O valor da célula é maior ou igual a 5. Maior ou igual a 5. E aí aqui embaixo eu clico em formatar e escolho qual é a formatação que eu vou querer. Eu vou querer para esses casos eu vou querer que pinte o fundo da célula, portanto o preenchimento aqui, eu vou querer que pinte de amarelo. Ok. Ok novamente. Aplicar. Como vocês podem ver, já as células que continham 5 e 8 foram pintadas, as demais não foram pintadas, porque o meu critério foi esse, tá? Ainda essa forma, né, de preencher, de formatar as células, tem algumas variaçõezinhas. Por exemplo, eu posso clicar aqui em formatação condicional, gerenciar regras, nova regra, e aí eu posso escolher formatar as células com base nos seus respectivos valores, tá? E aqui eu vou estabelecer um sistema de escala ou barra, né? Barra de dados, fica bonitinho esse. Barra de dados. O que ele vai fazer? Ele vai analisar o conteúdo da célula com base nas demais, ou pode ser em valor fixo também, você escolhe aqui o valor, o sistema que você quer. E aí ele vai criar, nesse caso eu não alterei nada, ele vai estar no automático, né? Significa que ele vai pegar o maior valor é o maior valor que tiver na planilha,
o mínimo, né, o menor valor, é também o menor valor daquela seleção, e aí ele vai fazer esse preenchimentozinho desse jeito aqui, ó. Ok? Notem, a célula que continha o maior valor do conjunto ficou toda completinha, de azul. A que tinha valores intermediários, a barrinha ficou um pouco menor. Ele fez isso com base no conjunto das células, mas eu poderia fazer com base em valores absolutos. Eu poderia vir aqui e falar que o valor máximo seria, por exemplo, o número 10 e o valor mínimo seria... Oh, desculpa, eu inverti aqui. O mínimo 0 e o máximo o número 10. Nesse caso, ao contrário dele considerar o 8 como maior valor, né, ele vai posicionar dentro dessa escala que eu mesmo estabeleci. Então, nenhuma das células vai ficar completinha, né? Mesmo o 8 aqui recuou um pouquinho, porque eu já pré-estabeleci que o máximo é 10. Então, aqui não importa o conjunto, é só o valor mesmo da célula. E tem uma terceira opção desse sistema de formatar a célula com base no valor dela, que é o que ele chama de ícones, conjunto de ícones. Tá? É muito parecido com a barra, a diferença é que o ícone ele esconde o número, né? Ele substitui o número pelo ícone. Então a gente põe aqui, ó, a mesma opção, formatar todas as células com base nos seus valores. Tem aqui conjunto de ícones. Funciona da mesma maneira. Ele pode fazer com base no conjunto, então ele vai fazer proporcional, né? O maior ou o menor, ou eu posso prefixar valores. Então, eu vou colocar aqui número. Se for maior ou igual a 8, vai ser a bola verde. Se for maior ou igual a 5, vai ser a bola amarela. E menor do que 5 vai ser a bolinha vermelha. Ok? Eu coloquei aqui tipo número, que é valores absolutos, né? Não olhar para o conjunto. Vou mostrar o valor absoluto. Ok? Ok, novamente. Ele colocou lá as bolinhas. Tá? Então, em vez, apareceu lá para o 5 o amarelo, para o 8 verde, 2 e 3 ficaram branquinhos. É bem parecido com o outro. Tá? Então, esses são os 3 sistemas que levam em consideração o próprio conteúdo da célula. Depois, nós temos umas outras opções que levam em consideração o conjunto para formatar a célula. Primeiro exemplo que eu vou dar para vocês, eu vou formatar esse conjuntinho aqui, que eu selecionei, né? E vou dizer para o Excel que eu quero formatar esse conjunto, minha coluna D, pintando as maiores células. Tá? Então, ele já tem uma regrinha pronta para isso. Eu venho aqui, formatar apenas os primeiros ou últimos valores. Então, eu quero os primeiros, aí eu posso dizer os primeiros 2, 3, 4 valores ou em percentuais. Né? Primeiros 10%, segundo, e últimos 10%. Eu vou pegar aqui os maiores 3 valores, né? Os 3 primeiros. E aí vou estabelecer como regra pintar também com outra cor. Eu estou fazendo com cor de fundo porque fica mais fácil visualizar. Eu posso alterar a cor da letra, eu posso botar a borda, mas a cor de fundo é o que causa um impacto visual mais bacana. Ok? Então, botei lá os primeiros 3 valores pintados de verde. Ok. Temos lá o 8, o 3 e o 5, são os 3 maiores valores, foram pintados. Tá? Outro sistema, levando em consideração o conjunto. Marquei. Vou fazer agora a coluna E. E eu vou fazer com base na média. Né? Aqui talvez os valores são próximos, acabe ficando parecido com o anterior. Mas eu vou estabelecer aqui, formatar apenas os valores acima ou abaixo da média. Eu vou colocar abaixo para dar diferença. Então, aqueles que estiverem abaixo da média do conjunto, então nesse conjunto de dados que eu marquei, aqueles que estiverem abaixo da média vão receber uma outra coloração. Ok? Boletim vermelho para quem está abaixo da média. Tá? Se a gente calcular a média aqui, 8, 2, 10, com mais 11, 21. 21 dividido por 4 dá 5 e alguma coisa. Por isso, 5 foi pintado, já que 5 está abaixo da média aqui nesse meu conjunto.
Tá? Então, ele pintou de acordo com a média do conjunto. Tá? Outra opção, analisando conjuntos, né? Eu posso pedir a busca de valores duplicados. Então, eu venho aqui, formatação condicional, gerenciar regras, nova regra, e aí tem aqui formatar apenas valores exclusivos ou duplicados. Aqui é mais ou menos óbvio, se tiverem dois números iguais, eles serão marcados, né? No caso, como duplicados. Vou escolher aqui a cor de fundo novamente. Ok, aplicar. Notem que o 6 aqui, como ele ocorre duplicado, ele foi pintado. Se eu tivesse outros números duplicados, a cor seria sempre a mesma, né? Ele não vai distinguir, não vai fazer uma cor para cada duplicado. Ele vai só indicar que aquele número, aquele valor está duplicado. Então, esses são os básicos, né? Formatação com base no conteúdo da célula, formatação com base no conjunto. E eu deixei aqui uma coluna outras, que é a mais elaborada, é a mais sofisticada. Nesse caso, eu vou fazer uma regra em que a célula é formatada não com base no conteúdo dela, mas com base no conteúdo de outras células. Tá? Então, aqui eu vou estabelecer, por exemplo, que se a soma dessa coluna daqui com essa daqui, tá, for maior que 10, a célula vai ser pintada. Então, vamos lá, vamos explicar como é que isso funciona. Eu vou lá em formatação condicional, mesma coisa, né? Posso marcar aqui já, todo mundo. Formatação condicional, gerenciar regras, nova regra. Aqui eu vou marcar a última opção, usar fórmula para determinar quais células devem ser formatadas. Última opção. Essa fórmula, ela sempre vai começar com sinal de igual e ela vai ter um outro símbolo, um outro operador matemático aqui, que vai ser ou uma outra igualdade ou uma desigualdade. No meu caso, vai ser uma desigualdade. Eu quero saber se é maior do que 10. Então, eu vou colocar lá que eu vou formatar as células, eu vou pintar as células quando F3, né, somado com G3 for maior que 10. Tá? Eu vou tirar aqui esses símbolos de cifrão, porque nesse exemplo aqui eu não vou querer usá-los. Né? Se eu fixar aqui o símbolo de cifrão, ele vai formatar toda a coluna com base nessas duas células que eu marquei. Eu não quero isso, eu quero que ele analise linha a linha. Por isso eu tirei o cifrão. Tá? Depois eu vou fazer um outro vídeo explicando essa questão de referências e aí esse assunto vai surgir de novo. Então, marquei aqui. Lembrando, então, que a minha regra é o conteúdo da coluna F somado com o da coluna G, sendo maior que 10, a célula vai ficar roxa. Ok? Ok, novamente. Vejam, aqui ele fez, né, não é maior, não é maior, não é maior, é maior. Se eu alterar os números aqui, ele automaticamente pinta a célula do lado com base nessa soma que eu estabeleci. Então, esse é o terceiro sistema em que uma célula é formatada não com base no conteúdo dela, nem com base no conjunto em que ela se insere, mas com base em outras células. Eu tenho que criar uma fórmula para fazer isso, e essa fórmula vai ter sempre essa estrutura. Ela começa com o sinal de igual, mas você tem que indicar que uma determinada célula, somada, multiplicada, dividida, enfim, manipulada matematicamente, tem que ser maior, menor ou igual ou diferente de um outro, né, é uma equação, né? Um termo da equação, o outro termo. Então, sempre que esses dois termos atenderem à sua condição, né, se forem iguais ou se forem maiores ou menores, como você previa, ele formata. A gente diz em Excel que isso daqui é um teste lógico. Você tem duas expressões. No meu caso aqui, de um lado eu tenho F3 mais G3. Esse é um termo. Do outro lado eu tenho 10. É o outro termo. Eu tenho dois termos e eu tenho um comparativo entre eles. No meu caso aqui, o comparativo é o primeiro termo ser maior do que o segundo. Essa expressão, primeiro termo maior do que o segundo termo, ela pode ser verdadeira,
5 mais 5 não é maior que 10, então é falso. Ou 6 mais 7 é maior que 10, verdadeiro. Esse teste lógico vai ser sempre uma expressão que dê verdadeiro ou falso. E quando for verdadeiro, ele aplica a formatação que você escolheu. Bom, espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvidas, bota lá um comentário, manda uma mensagem, manda um e-mail para a ANAF, a gente tenta ajudar se vocês tiverem dificuldade nesse ou em outros tópicos que vocês sugiram para os vídeos. Tá bom? Um abraço e até o próximo.